começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu gostaria de pedir para você que se inscreva neste canal e se achar esse vídeo interessante, que deixe a sua curtida, ok? Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que muitas vezes é deixado de lado, mas é importante que você, noiva antenada, conheça. No primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre a importância de 5 documentos que deveriam ser trazidos no ato do pedido da habilitação para o casamento. Um desses documentos era a declaração de 2 testemunhas de que inexistem impedimentos matrimoniais, ou seja, impedimentos para que os noivos contraiam o casamento. Nesse vídeo eu vou tratar desses impedimentos. Então vamos lá. Quem são as pessoas que estão terminantemente proibidas de se casar? A primeira hipótese é um pouco chocante, até pode parecer irreal, viu? Mas eu convido você, antes de falar sobre essa hipótese, a dar uma olhadinha no programa do Ratinho, do Datena. Você vai se deparar com essas hipóteses que eu vou dizer por aqui. Voltando, a primeira delas é a proibição voltada a que ascendentes se casem com descendentes. Então é terminantemente proibido que pais se casem com filhos, mães se casem com filhas, avós e netos, avós e netas, avós e neta, bisneto com bisavô, enfim, todos os ascendentes estão terminantemente proibidos de se casarem com os seus descendentes. Isso vale também para o caso de ascendentes que sejam, por exemplo, pais adotantes e descendentes que sejam filhos adotivos. O vínculo é o mesmo. Então, pais adotantes estão terminantemente proibidos de se casarem com filhos adotivos. Outra hipótese que não é muito comentada, mas que precisa ser tratada aqui, é a proibição voltada aos afins em linha reta. Quem são os afins em linha reta? São sogros, sogras, as noras e os genros. Eles não podem de forma alguma contrair casamento. Então, ex-sogro não pode casar com ex-nora. Ex-nora não pode casar com ex-sogro. Ex-sogra não pode casar com ex-genro. Gente, vocês vão falar pra mim: ai, Paula, existe isso? Existe. Podem acreditar que existe. Então vamos imaginar a seguinte hipótese: uma pessoa qualquer está casada, o casamento não está mais dando certo, e ela resolve se divorciar do seu esposo, por exemplo. Ela fica tão triste, e acaba encontrando consolo nos braços do seu sogrão, do seu ex-sogro, e eles resolvem se casar. Essa possibilidade está terminantemente proibida por lei. E olha, eu vou já também fazer um alerta para você, noiva, aqui. Sogros são parentes dos quais você não se desvincula, mesmo com o divórcio ou com a viuvez. Então, uma vez casada com determinada pessoa, aqueles sogros te acompanharão para o resto da vida. Então, pense bem no esposo que você vai escolher, na esposa que você vai escolher, e também no sogro e na sogra que você vai escolher, porque você estará vinculada a eles para o resto da sua vida, como eu acabei de falar. Outra hipótese que precisa tratar aqui sobre impedimentos para o casamento é a de que o pai adotante ou a mãe adotante contraia um matrimônio com o cônjuge ou a cônjuge do filho adotado. Por quê? Porque a relação entre eles vai ser essa parecida que eu acabei de falar, de sogro, sogra, genro, nora. Não se pode ter um casamento desses modos também, isso é terminantemente proibido. E também é extremamente proibido que o filho adotivo case com o ex-cônjuge do pai ou mãe adotante. Por quê? Porque também é estabelecido entre eles uma relação de filiação, vamos dizer assim. O ex-cônjuge do pai ou mãe adotante é a madrasta, por exemplo, do filho adotado. Então, essa relação assim, em que o filho se encaixa como um enteado, vamos dizer assim, ela não pode ser ultrapassada pelo casamento, ok? Então, essa hipótese
terminantemente proibida. Como também é proibida a hipótese em que o filho adotivo se case com um filho biológico do pai ou mãe adotante. Por quê? Porque entre o filho adotivo e o filho biológico vai ser estabelecida uma relação de irmãos. Eles serão irmãos, mesmo que eles não tenham um vínculo biológico. Então, por mais, por exemplo, que sejam adolescentes, que não conviveram durante anos, que tenha havido uma adoção tardia, vamos dizer assim, esses filhos, o filho biológico, o filho biológico, o filho adotivo ou filha adotiva, não poderão se casar, porque são considerados irmãos. Falando em irmãos, também é importante dizer que irmãos não podem se casar, sejam eles bilaterais, ou seja, de mesmo pai, mesma mãe, ou irmãos unilaterais, de mesmo pai ou de mesma mãe. Eu lembro que há alguns anos eu assisti uma hipótese dessa no programa do Ratinho, em que irmãos não se conheceram durante a vida, dois irmãos não se conheceram, era uma moça e um rapaz, eles tinham o mesmo pai, e depois de anos em que eles já estavam casados, já tinham até filhos, eles descobriram que eram irmãos de mesmo pai. Foi muito difícil para eles, muito duro, mas o casamento deles foi considerado nulo, porque irmãos, mesmo que unilaterais, não podem se casar. Ainda falando sobre relações familiares aqui, sobre as proibições que circundam essas relações, é terminantemente proibido que parentes colaterais até o 3º grau contraiam casamento. Então, tios e sobrinhos também não podem se casar. Agora, os primos, que são parentes colaterais em 4º grau, eles podem se casar. Eu acho que você até já deve conhecer alguém que tem um primo ou prima e acabou se casando. Essa hipótese não é vedada pela lei. Como eu tratei no vídeo anterior, as pessoas já casadas não podem se casar novamente. É necessário, por exemplo, um divórcio, uma viuvez, declaração de ausência, anulação do casamento, para que essa pessoa possa se casar novamente. Mas as pessoas já casadas não podem se casar. Os menores de 16 anos, em regra, também não podem se casar. Existe uma exceção a essa regra, mas pela normalidade das coisas, os menores de 16 anos não podem se casar. Outras pessoas que também estão terminantemente proibidas de se casar são aquelas que não podem exprimir sua vontade. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma deficiência mental num grau bem elevado e elas não conseguem exprimir sua vontade, o que elas querem, o que elas não querem, essas pessoas elas não podem se casar. Uma pessoa, por exemplo, que esteja em coma, em estado vegetativo, por exemplo, ela não consegue exprimir a sua vontade. Então, ela também está proibida de se casar. Agora, uma última hipótese que eu preciso pontuar aqui é a do cônjuge sobrevivente, que está terminantemente proibido de se casar com o assassino, vamos dizer assim, ou aquele que tentou assassinar o seu consorte. Então eu vou repetir: o cônjuge sobrevivente está terminantemente proibido de se casar com aquele que praticou um homicídio ou uma tentativa de homicídio contra o seu consorte. Isso é muito comum se nós imaginarmos uma hipótese de amantes, por exemplo. Um casal de amantes se apaixonou e aí numa conversa entre eles, de repente surge a seguinte combinação: olha, você, minha mulher, a partir de agora, precisa se desvincular do seu atual casamento. Mas eu não quero que você se divorcie, não. Eu quero acabar com a raça desse cara, porque o único homem da sua vida serei eu a partir de agora, diz o amante. Ele vai, comete um homicídio contra o atual esposo da sua amada, pensando que com a morte dele eles poderão se casar e, enfim, serem felizes. Esse casamento será considerado nulo. Então, essa é mais uma hipótese de proibição legal. Aliás, a maior parte das hipóteses que eu comentei aqui,
elas acabam acarretando a nulidade do casamento. Então, o casamento entre pai e filha é nulo, considerado nulo. O casamento entre irmãos, o casamento entre parentes colaterais de até terceiro grau, ele é nulo. A única hipótese que foge a essa regra é a do menor de 16 anos, em que o casamento é considerado anulável. É uma exceção. Só para vocês ficarem sabendo, deixar esse vídeo mais completo. Bom, eu fico por aqui e agradeço imensamente a sua atenção. Meu nome é Paula Dias Cruz, do Casamento Legal.